Isso aí, pessoal, recomeçamos o semestre e chegamos aí no penúltimo termo de vocês, começando o ano de 2017, um ano que promete bastante coisas e, consequentemente, vamos continuar desenvolvendo o nosso trabalho, tá? Pouco a pouco eu vou postando no EAD os vídeos relacionados a cada parte do trabalho. Primeiro de tudo, vamos recapitular até agora o que vocês fizeram no plano de marketing, tá? Lembrando que nós temos a capa, a folha de rosto e começamos o plano de marketing pelas macrovariáveis de Ribeirão Preto, ou seja, os dados obtidos de fontes como SEAD, IBGE e Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto ou das cidades da região também. Lembrando o seguinte, todos os dados têm que ser preenchidos, tá? E todos eles têm alguma função, tem alguma coisa que indica. Lembrando que eu coloco pegadinhas, hein, pessoal, como essa daqui, entre indústria e industrial. Pô, Leandro, mas por que você coloca isso? Para você ficar esperto, né? Se eu tenho aqui embaixo, na distribuição do emprego formal, serviços, comércio, indústrias, construção civil e agropecuária, teria que se repetir aqui, correto? Então fica atento com isso. Cada item desses tem que ser colocado e a fonte também. Um detalhe, muitos vêm me enviando a fonte dessa forma. Eu não quero isso. Lembrem, entre parênteses, já vai deixando tudo certo, tudo correto para o seu plano, tá? Lembrando algo muito importante, que é uma dúvida de todo mundo. Pô, Leandro, eu não tenho nenhum desses dados sobre Ribeirão Preto. Gente, esses dados existem de Ribeirão Preto. Nós temos mais de 300 planos que provam que eles existem. Talvez cidades como Batatais, Brodowski, Jardinópolis, esses dados não vão existir em sua totalidade. Mas muitos deles, vocês vão conseguir obter esses dados. Tá? E se eu não conseguir? Tenta na Prefeitura Municipal. E se não tiver? Realmente eles não fizeram um indicador. Aí não existe. Um ponto que eu acho importante colocar, que muita gente vem apresentando dúvida e é pertinente falar, é a questão da população que vai consumir o meu negócio. Vamos supor que a gente está pensando numa casa de massas. Uma casa de massas ela vai atender desde uma criança de 4 anos até um adulto de 40 até um idoso até o quanto ele viver. Tá? Então, pô, quem que é minha população? São crianças, adultos e até idosos que possuem X idade até X idade. Só que eu não quero que vocês me dão uma generalizada. O que é generalizada? Mulheres de X anos a X anos e homens de X anos a X anos totalizam 450 mil habitantes. Não, eu quero dividido por faixa etária, tá? E o público masculino e feminino. Senão como você vai colocar alguma estratégia para um público e para outro público? Você está mostrando para mim apenas uma totalidade, eu não quero isso. E lembrando, para todo plano de negócios, eu venho falando isso desde o 4º termo, quanto mais detalhado, melhor, menos problema vocês vão apresentar. Tá? Terminou, o que vai acontecer? Nós vamos fazer o fechamento logo aqui embaixo. O que é o fechamento? Todos os itens apresentados têm que ser discutido. Aí muitos falam, pô, Leandro, mas já está na tabela. Eu sei, mas eu quero saber como você vai conduzir a leitura da apresentação dos dados da tabela. Tá? Então todos os dados têm que estar descritos no seu fechamento. Ele tem que ter um fundamento dentro disso aqui tudo, tá certo? Passando disso, nós vamos para as 3 principais notícias. Vamos supor que a gente esteja falando da casa de massas e que nós apresentamos 3 notícias. Uma das notícias que vocês colocaram é: casas de massa região de Ribeirão Preto apresentaram alta de consumo em 2016 na zona sul e na zona leste de Ribeirão. Lógico, uma notícia fictícia que eu estou colocando, mas o que a notícia fala? É o que você vai descrever aqui no item: aumento de consumo. Informações, resumidamente o que a notícia quer dizer, com alguns dados, com quais são as regiões, a fonte pesquisada. Muitos vêm colocando o endereço do site, quando na verdade, vamos supor que a gente pegou essa notícia do G1, eu só quero isso daqui. Então eu descarto aquilo que eu apresentei como fonte, como link do site. Não, você guarda, aquilo vai entrar na sua bibliografia, aquilo é importante. Tá certo? Então você vai montando um índice, ou na verdade um repositório de todos os links que você pega como bibliografia. Ele vai entrar na parte de referências, da onde você tirou as informações. Pô, Leandro, terminei as 3 notícias. Fechamento das 3 notícias. As tuas 3 notícias, quando você olha elas juntas, elas estão te dizendo o quê? Olha que tem um aumento de consumo de X%, que os melhores sabores são esses. Faz de acordo com a notícia. Mas tem que existir um fechamento. Tá certo? Isso é importante. Análise de clientes. Aqui é que teve uma grande dúvida da sala. O que eu tenho que fazer? Quantas pessoas eu vou entrevistar? De qual período a qual período eu vou entrevistar? Como você vai aplicar essas pesquisas e o local? Só que tem o seguinte, na tabela que eu estou fornecendo aqui eu não coloco todas as questões. Eu não coloquei só para vocês entenderem como a tabela funciona. Se for colocar os dados da tabela, tem que ser todas as questões, como eu já falei anteriormente.
Tem que ser tudo. Quanto mais detalhado, melhor, menos problema. Você tem um questionário de 40 questões, você só vai me colocar 20, você não me deu uma visão nem boa do seu questionário. E o interessante, o fechamento, as respostas têm que estar apresentadas em números, quantidades de pessoas que responderam e o percentual daquilo que vocês estão tirando, né? Que nada mais é o total dividido pelas opções. Tá? Você vai conseguir obter esse percentual. Pô, mas e aí, Leandro, o que eu faço? Tem que ter fechamento? Tem, e um grande fechamento. Se você tem um questionário como esse aqui de 24 questões, não pode acontecer como aconteceu de alguns questionários terem um fechamento de meia página. Isso é inaceitável, porque você tem fluxo de informação para muitos parágrafos. Primeiro, como é que eu faço fechamento? Você vai pegar a questão e vai dizer quantas pessoas disseram sim e não e os percentuais. Pô, mas já está no quadro, eu sei. Mas a gente quer ver, mais uma vez, como vocês vão conduzir a leitura dessas informações. E um outro detalhe, as questões depois que você fechar uma a uma, elas se cruzam, as respostas cruzam para tirar um perfil. Então, por exemplo, se a gente for pegar aqui na faixa salarial, onde aparece 32% com um salário de 3.479 a 6.563, nós pegarmos aqui a consideração sobre estrutura da empresa, do preço ser responsável por 69% daquilo que consome de gasto da empresa, significa que o público que tem esse poder aquisitivo pode ser uma grande pessoa que vai consumir dentro de um preço alto. Tá? Mas eu também não posso desprezar dados menores, como esses aqui, que são dados inferiores, mas existem estratégias que podem ser tiradas desses dados com baixo percentual. Tudo tem que ser observado. Tá? Pô, Leandro, um fechamento adequado dá quanto? Depende do tamanho do seu questionário, mas desde já te falo que uma página de fechamento com um questionário de 24 questões é pouco. Tá? Se você observar, fechar questão por questão e mais buscar o cruzamento de informações para tirar algum tipo de padrão. Tá certo? Então presta atenção nisso. O Johnny foi muito categórico no que ele fez, muito claro. Muitos grupos da sala de vocês conseguiram atingir, outros não. Então é bom verificar e ficar esperto com isso, tá? Análise da concorrência, quantidade de empresas, o período e como que vocês aplicaram isso. Então vamos entender o seguinte, aqui muda. A questão da minha análise, ela não é feita através de percentuais, e sim de comparação. Eu coloco os fornecedores e os concorrentes aqui, no caso aqui que seriam os concorrentes, e vejo o que cada um fez de diferente, de igual, e o que você enxerga como vantagem competitiva de cada um. Tem que estar aqui no fechamento. Fecha questão por questão? Completamente. Tem que ter todas as questões desse quadro? Completamente. Então você vai fechar por questão, o que faz igual, diferente, você considera vantagem competitiva, e você vai dar um parecer final. E nos fornecedores? Aqui no caso foram 4 fornecedores, mas pode ser que o seu negócio tenha 3, 2, tá certo? Ou até mais. Mesmo esquema, período que foi aplicada a entrevista, a forma que foi aplicada a entrevista. Aí o que vocês vão fazer? No fechamento você pode perceber que eu tenho 2 fornecedores de matéria-prima e 2 fornecedores de embalagem. Ele já me fez uma categoria e eu isolo através da categoria, né? Então aqui no caso eu vou só enxergar fornecedor A e B e aqui o C e D, mas que são de embalagens. Aqui o cara teria que fazer 2 fechamentos. Então chegou aqui no final, ele tem que fazer um fechamento só com questão de matéria-prima e teria que fazer um outro fechamento só com questão de embalagens. Mesmo esquema de concorrentes, o que faz igual, o que faz diferente, você vê como vantagem competitiva superior. Após isso, nós vamos entrar nas 5 forças de Porter. Uma coisa que eu quero que vocês já façam de antemão é tirar essa coluna fonte de pesquisa, porque não é bem uma fonte de pesquisa. Nós estamos olhando o mercado, então pode excluir a coluna inteira, como eu fiz aqui com o botão direito, excluir linhas, excluir coluna inteira. Terminou de fazer o fechamento de todos os itens lá de cima, vem as 5 forças que nem vocês estão vendo aqui. Vou explicar num outro vídeo como é que elas são feitas. Aqui embaixo nós vamos começar as estratégias. Que estratégias são essas? Estratégia adotar de produto, ou seja, o que esse produto vai atingir. Estratégia de preço, que preço você está trabalhando. E não me coloque qualquer teoria de preço. Tá? Os preços, se ele é médio, baixo, alto, tem uma teoria por trás. Estude isso antes de escrever qualquer coisa aqui na frente. Estratégia de ponto, que seria o quê? Pô, escolhi perto de um centro comercial. O que tem nesse centro comercial? Ah, escolhi perto de uma rua bem movimentada. Que rua é essa? O que tem de fluxo nessa rua?
Promoção, publicidade e propaganda. Quais são as estratégias de propaganda que eu vou utilizar? Ou seja, cartão fidelidade, o que acontece aqui de promoção? Propaganda, volante, como é que vai funcionar? Tem que escrever como ela será utilizada. Serviço oferecido ao cliente, vai ter um estacionamento? Vai ser cobrado ou não? Aonde vai ser, conforme ele vai ser utilizado. Tá? Relacionamento com o cliente. Olha, Leandro, eu vou utilizar redes sociais. Não quero uma resposta genérica. Eu quero saber como você vai amarrar seu site com o seu Facebook, com o seu Instagram, com o seu Twitter e WhatsApp aqui. Então tem que ter uma estratégia bem consolidada para isso. O último quadro do plano de marketing são as vantagens competitivas, ou seja, é o resumo de cada uma delas e uma explicação breve. Terminamos o plano de marketing. Tá? Esse é só um apanhado geral. Tecnicamente eu quero muito que esteja tudo realizado até pelo menos o dia 18 de março com relação a clientes, concorrentes e fornecedores. Tem que estar pronto para o restante poder sair. Lembra que a gente tem tudo para começar o financeiro antes. Só vai depender de vocês. Aquele abração.